Oremos. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez por o Senhor ter nos resgatado do mundo, ainda nós mortos no nosso delito e pecados. O Senhor viu graça em nós e nos trouxe, através do sacrifício de Jesus, para sermos filho teu. Te agradecemos pelo privilégio que seja conosco. Nós podemos nem imaginar o quanto foi o sacrifício, mas nós te agradecemos pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, que nos purifica dos nossos pecados. E nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, e rendemos graça somente a Ti. Seja conosco nesse culto, que o Teu Espírito possa nos contemplar com a Tua presença. E assim nós oramos, te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te portas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade do Senhor de Deus. És fiel em todo tempo, em todo
todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quando te voz e me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo Tu és fiel, Senhor, todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, és fiel. A igreja. És fiel assim. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Vamos orar pela vida do presidente Eduardo, que vai trazer a palavra hoje, né? Oremos. Pai, te agradecemos, Pai. Aqui está o teu servo, que vai trazer a tua palavra. Seja com ele, que ele possa realmente estar atrás da cruz e a tua palavra seja edificada e crescida no nosso coração. Te agradecemos imensamente por escutar, compreender e ler a tua palavra. Seja com ele. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2. É lá no começo da Bíblia, talvez seja ali o 8º livro da Bíblia. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí Josué, Juízes, Ruth. Então abra no livro capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8, tá? A partir do versículo 8. Ruth, capítulo 2, a partir do versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos meus servos de que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse:
Bem, me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste a um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhes deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar Boaz, deu ordem a seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censurais. Tirai também aos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhem e as não repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhara, e se foi quase um éfa de cevada. Tomou e veio à cidade, viu a sua sogra, que havia apanhado, também o que lhe sobrejava. Depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colhestes hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor, cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhes mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Irmãos, esse texto é um texto conhecido da maioria dos irmãos. Esse texto, ele se dá no tempo dos juízes. Se você pegar o livro de Ruth, sua Bíblia está aberta, você verá que, e virá uma página para trás, virá como eram os tempos dos juízes. O último versículo dos juízes diz que cada um vivia como queria, como cada um achava certo, como cada um dava na telha, né, trazendo para os nossos dias atuais. Então, esse era o tempo dos juízes. Não tinha um poder centralizado e cada um tomava as suas decisões. O período dos juízes, vem Moisés, tira o povo do Egito, depois vem Josué, que passa o Jordão, faz as conquistas da terra prometida, e com a morte de Josué começa o período dos juízes, e vai até Saul, né, quando Samuel unge Saul rei de Israel. Esse período entre Josué e Saul é mais ou menos 300 anos, mais de 300 anos. Então, é nesse período que se dá essa história que nós acabamos de ler, a história de Ruth, a história de Noemi. É uma história, irmãos, bastante conhecida, mas é uma história com muitas lições para a nossa vida. Várias lições, como nós veremos aqui. Então, lá em Belém de Judá, havia uma família, Elimeleque, a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Gilom, Malom e Quiliom, eram seus 2 filhos. E diz a Bíblia que houve uma grande fome em Belém.
Então eles resolveram, diz a Bíblia que eles resolveram sair da cidade. Não diz que eles oraram, que procuraram ao Senhor, se era da vontade do Senhor assim proceder, mas diz simplesmente que eles resolveram sair e foram para as terras de Moabe. As terras de Moabe não eram muito longe de Belém, mas estavam fora da terra prometida, não fazia parte das terras que Deus prometera ao povo de Israel. Aliás, Moabe eram os descendentes de Ló, filhos do incesto, né? Quando as duas filhas de Ló, depois que Sodoma e Gomorra se acabaram, que a sua esposa virou estátua de sal, e as duas filhas cometem incesto com Ló, e tem dois filhos, Moabe, e surgem duas nações, Moabe e Amon. Então, Moabe é a filha mais velha, né, de Ló, tem um incesto com Ló e nasce Moabe, e dali nasce esta terra, as terras dos Moabitas, as terras de Moabe. E foi para lá onde esta família foi, para a terra de Moabe, para distante, fora da terra prometida. E lá eles foram. E diz a Bíblia que ele estando lá, Elimeleque morreu. E ele morreu e Noemi ficou com seus dois filhos. E seus dois filhos casaram-se com as mulheres moabitas, as mulheres que lá moravam. Um casou com Ruth, outra casou com Orfa. Eram as duas esposas. E também diz a Bíblia que os dois filhos também morreram. Olha que sina, morreu o marido e morreu os dois filhos. E agora estavam Noemi e as duas noras. Não havia nenhum homem naquela família, nenhum homem naquela casa. E aí, diante da tristeza, diante do sofrimento, diante da dor, diante da morte, diante da pobreza, diante de tudo de ruim que podia acontecer àquela família, Noemi tem a notícia de que Deus houvera restaurado a sorte de Belém e que agora havia pão em Belém. E aí ela resolve voltar. Vamos voltar. E as duas noras também dizem que vão voltar com ela. Mas Noemi tenta convencê-las a não ir com elas. Não vão comigo, porque eu não tenho o que lhe oferecer. Eu já sou velha, eu não tenho filho para dar para vocês, para que vocês possam se casar novamente, vocês são novas, eu não tenho filho. Mesmo que eu arrumasse um esposo hoje, que tivesse um filho e que engravidasse e tivesse um filho, vocês ainda teriam que esperar eles crescerem para que vocês pudessem casar. Então assim, eu não tenho o que oferecer a vocês. E aí ela disse, voltem. E a esposa, uma de suas noras, chamada Orfa, chora, mas atenta às palavras da sua sogra e volta. Não é? Ruth, por sua vez, não volta. Ela se decide e diz que vai continuar com ela, vai ficar com Noemi, não vai voltar para a sua terra, para a sua casa, para a casa dos seus pais. E ela insiste mais uma vez, mas ela está decidida. Se você ler o versículo 16 do capítulo 1, ele diz o seguinte, não me instes para que deixe e me obrigue a não seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Isso é a palavra que Ruth diz para Noemi. E ali elas partem para uma terra, elas partem para Belém, partem de volta para Israel. E chegando lá, quando elas chegam na cidade, a cidade conhecia Noemi e disse, não é esta Noemi que saiu de lá, não é esta Noemi que saiu de cá e tal. E ela estava extremamente angustiada, Noemi. Ela estava extremamente de coração aflito. E ela disse o seguinte, não, eu não sou mais Noemi, chame agora de Mara, né? Porque eu estou amargurada, com o espírito amargurado. O meu esposo morreu, os meus 2 filhos morreram. A Neymar estava falando aqui sobre o amor que tem para com os filhos. E acho que cada um que é pai e mãe aqui sabe o quão nós amamos aos nossos filhos. E essa mulher não perdeu um filho, mas perdeu 2 filhos. E agora ela estava sem marido, sem filho, sem nada, sem herança. E ela volta, estava triste, extremamente amargurada.
E ela diz: agora me chamem de Mara, não me chamem mais de Noemi, porque o Senhor, e ainda atribui a Deus, o Senhor tem me afligido, o Senhor tem me amargurado. E aí, mas Ruth foi enfrentando até mesmo as falas pessimistas, as falas contrárias da sua sogra. Ela resolve, decide e vai. E aí, chegando lá, ela começa a fazer, Noemi fica em casa e ela foi atrás de um sustento. Ela foi atrás de trazer um sustento para dentro de casa. E ela começa a colher nos campos as espigas para trazer para casa. Irmãos, tem uma lei, para que a gente possa compreender melhor esse momento, tem uma lei lá em Levítico, descrito tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, chamada lei da respiga. A lei da respiga. Se você puder botar aí, ele está em Levítico 19, versículos 9 e 10. Olha o que é essa lei. Levítico 19, 9 e 10. Olha, quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. E não rebuscarás a tua vinha, e nem colherás os bagos caídos de tua vinha, e deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Agora, coloque em Deuteronômio 24, 19, por favor. Deuteronômio 24, 19. E diz assim, ó: quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Será para o Senhor teu Deus, e te abençoares em toda boa obra, toda obra das tuas mãos. Então, veja bem, as pessoas iam colhendo as espigas, e ia caindo alguma espiga, iam juntando os feixes e ia caindo. Então, essa lei dizia o seguinte: olha, aquilo que cair dos feixes, não apanhe do chão, deixe para que os pobres, os órfãos, os estrangeiros, as viúvas possam coletar essas espigas. Era esta uma lei que havia em Israel, não só das colheitas, mas também, como nós vimos lá, da uva, da vinha, das oliveiras. Não tire tudo, deixe alguma coisa para que os pobres possam vir e coletar atrás. Então, Ruth, ela não era uma ceifeira, não era uma segadora, ela era uma pessoa que estava atrás dos ceifeiros, colhendo ali as espigas que ali sobravam, as espigas que caíam, as espigas que os ceifeiros passaram colhendo e porventura não pegaram todas, ela ia atrás pegando. Isso era o trabalho da Ruth, era pegar aquelas espigas que ficaram. E ali ela ia pegando aqueles campos. E ela foi entrando no campo, foi fazendo a coleta, chegou cedo, trabalhou o dia todo, parou só um instante para descansar e entra num campo chamado Campo de Boaz. Olha só o versículo 3 do capítulo 2. O versículo 3 do capítulo 2. Ele diz assim, ó: ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, ao qual era da família de Elimeleque. Olha, meus irmãos, ele diz que por casualidade, ou seja, por acaso, ela foi fazendo, atrás aqui dos ceifeiros, colhendo as espigas que ali só faltavam, e entrou numa terra chamada, cujo dono era um Boaz, que obviamente ela não sabia quem era, não conhecia, e não estava ali de propósito. Mas os acasos, não existe acaso, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. E aí ele diz, pela casualidade, que não nada foi acaso, porque Deus sabe todas as coisas, Deus é o Senhor dos tempos, Deus é o Senhor dos destinos, Deus é o Senhor de todas as coisas. E aí ele diz o seguinte, ela foi parar numa terra chamada de Boaz. Quem era esse Boaz? Ele diz aqui, ó, era da família de Elimeleque. Quem era Elimeleque? Lá no começo a gente falou, era o esposo da Noemi, ou seja, era o seu sogro falecido.
era o seu sogro falecido. E ali, meus irmãos, E agora eu quero que vocês também compreendam uma outra lei. Nós falamos aqui da lei da respiga, agora vamos falar da lei do levirato. Essa lei, ela está em Levítico capítulo 19. Aliás, está em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6. Deuteronômio 25, 5 e 6, tá? Então, olha só, se irmãos morarem juntos, um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho. E fora da família, seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor, o nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. O que dizia essa lei? A lei do levirato. A mulher casou-se com um homem, e ele, porventura, morreu antes que eles tivessem filhos, tá? Antes que eles tivessem filhos. E aí, o seu irmão, ou um parente próximo, tinha o dever de casar com aquela mulher e suscitar a descendência daquele que faleceu. Ou seja, o primeiro filho daquele casal seria considerado como filho do falecido, para que a descendência dele não pudesse morrer na terra. Então, olha só. A mulher casa-se com o homem morre, sem que a mulher tenha filhos. Então, alguém, um parente, um irmão, ou um parente próximo, de uma escala, né? Então, um parente próximo devia casar com aquela mulher para suscitar a descendência daquele que morreu. E aqui, como diz, ela estava no campo, ceifando, e por acaso, entre aspas aí, né? Entre aspas, entrou na terra de Boaz, e Boaz era parente de Elimeleque. Parente de Elimeleque. Ou seja, ele estava na linhagem dos resgatadores, que é como chamava da família de Noemi, da família de Ruth. Ele era um resgatador daquela família. Então, Boaz vai no campo naquele dia, vê aquela mulher que ele não conhecia, não via, e pergunta para os seus empregados: quem é aquela mulher? Ela diz: não, essa daí, ela chegou aqui foi cedo. Chegou cedo, tá colhendo todo o tempo. Trabalhadora, né? Porque está desde cedo colhendo. E só parou para descansar um pouquinho aqui. Chegou, pediu, eu deixei, está aí fazendo a respiga aqui. Gente, Boaz se agradou de Ruth. Boaz gostou de Ruth. E Boaz olhou e disse, e perguntou para ela quem era ela e tal. E eles conversaram, né? E eles ali conversaram. Foi o texto que nós lemos, é a conversa dos dois. É uma conversa que tem muitos ensinamentos. Depois, adiante, nós veremos. E ele diz assim, olha, você pode colher. Eu já dei ordem aqui para os meus servos de que não mexam em você, né? Para que não mexam, para que não... E fica com as minhas servas, e você faz. Se por acaso tiver sede, você vem aqui, toma água, né? Não se preocupe. E aí Boaz ainda dá uma instrução para os seus ceifeiros, para os seus segadores. Ele diz, olha, quando ela for atrás, tu vai jogando uma espigazinha para ela, tá? Vai jogando. Então, se você tem aqui nos versículos, né? No versículos 14, ele diz assim, ele dá comida para ela, chega a hora de comer, ele dá comida para ela, e ele ainda dá instrução para os seus ceifeiros. Quando você for ceifando aqui, que ela vem atrás, colhendo as espigas que sobrarem, que caem no chão, faz o seguinte, pega dos teus molhos que tu vai juntando, joga umas espigazinhas para ela. Então Boaz já se interessou por Ruth. E aí, naquele dia, ela faz uma coleta grande, diz que é um efa de cevada, né? Mais ou menos uma arroba de cevada, uma arroba a gente sabe que é 25 quilos, e aí ela faz a debulha, leva para casa, e chega lá a sua sogra, a Noemi, diz, mas me diga uma coisa,
onde é que você coletou tantos alimentos, né? E ele diz, não, foi nas terras de Boaz. Aí ele diz, Boaz? Pois esse Boaz é um de nossos resgatadores. Esse Boaz, ele está na linhagem das pessoas que podem nos resgatar, né? Então, olha só, faz como ele mandou, fica lá, né? Fica em toda a colheita com ele, né? Lá no campo, não vá para outro campo para não correr o risco de te molestarem, de mexerem contigo. E assim ela fez e passou toda a colheita nos campos de Boaz. A colheita terminou e eles fazem uma festa, uma comemoração da colheita, comem, bebem, tal. E Noemi dá instruções para Ruth. Ruth, faz o seguinte: hoje vai ter lá, né, a comilança, tal, a festa. Faz o seguinte: tu veste, toma banho, bota aí um perfume, veste a tua melhor roupa e vai se encontrar. Tu vai conversar com Boaz, dizer que ele é teu resgatador, mas só depois que ele tiver tomado um vinhozinho, já tiver mais alegre e tal. E assim ela procedeu. Ruth orientou, Noemi orientou e Ruth fez exatamente como ela fez. E quando foi lá para meia-noite, eles têm uma conversa e ela diz: olha, você é meu resgatador. Aí ele disse: não, então eu vou cumprir o meu papel de resgatador. Mas ele diz: mas antes de mim tem outro. Mas eu vou resolver isso. Hoje mesmo eu vou resolver isso. E aí, quando amanhece o dia, ele vai ao encontro desse outro parente dele e o chama. E a Bíblia diz assim: ele diz: ô fulano, vem aqui. E chama 10 testemunhas, 10 anciãos da cidade, 10 líderes, né, da cidade, e chama para que eles sirvam de testemunha daquela conversa. Ele diz: olha, Noemi, esposa de Elimeleque, viúva, voltou, né? Tem a sua nora chamada Ruth, que o seu esposo morreu antes que o seu filho nascesse, e você tem que resgatar. E aí esse primeiro da linha, que era o resgatador desta família, diz o seguinte: não, para mim não dá certo, eu não quero. Aí o Boaz diz: não, pois se você não dá certo para você, eu quero, para mim dá certo. E assim ele fez. Então o primeiro resgatador não quis, e Boaz foi lá e disse: eu vou resgatar esta família. E assim ele o fez, e casou-se com Ruth. E olha que maravilha, meus irmãos. Daquele casamento, o Elimeleque também tinha umas terras. E ele resgata as terras, resgata a herança, casa-se. E daquele casamento nasce um filho chamado Obed. Sabe quem esse Obed era pai? Pai de Jessé, que por sua vez era pai de quem? Pai de Davi. Olha que maravilha. Aí o nome de Ruth está num rol que pouquíssimas pessoas estão. Se você abrir lá em Mateus, abre em Mateus capítulo 1, versículo 5. Olha só o nome de Ruth que está na genealogia de Jesus. O nome, tem 5 mulheres, o nome na genealogia de Jesus. Ruth é uma delas. Salmão gerou a Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi, e assim sucessivamente até Jesus. E olha que história fantástica, uma história que sai da tristeza, da fome, da morte, da viuvez, da falta de alimentos, da falta de perspectiva. Essa mulher agora casa, tem uma família, tem terras, é resgatada a sua vida, e seu nome está na história. No rol de pouquíssimas pessoas estão na história, na genealogia de Jesus.
Aí ficou para sempre, porque Deus transforma, absolutamente, Deus transforma a vida de Ruth. Assim como transformou a nossa vida, e pode transformar a vida de quem ainda não se decidiu por Deus. Isto é o que Deus fez na vida de Ruth. Isso é o que Deus pode fazer na vida daqueles que servem ao Senhor, daqueles que creem no seu nome, daqueles que professam o seu nome em público. Então, isto é o que Deus faz na vida. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto profundo. Sabe por quê? Além disso que Deus fez na vida de Ruth, é um texto profundo, porque a figura de Boaz é seguramente a figura de Deus nas nossas vidas. Olha o que Boaz faz para com Ruth. E Ruth é exatamente aquilo que nós somos. Quando Boaz fala, ele diz: olha, ouvi, filha minha, não vás colher em outro campo, estar atento. Olha o que ela diz no versículo 10. Olha o que ela fala no versículo 10. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Sendo eu estrangeira. Porque nós, todos nós, éramos estrangeiros. Todos nós éramos gentis. Todos nós estávamos fora. Mas o Senhor vai lá e diz assim: olha, eu vou fazer o que eu quero contigo, porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano. Escolhe Ruth para estar na genealogia de Jesus, sendo ela fora de Israel, lá da terra dos Moabitas. E Deus a chama para Belém e a salva. E a salva. Essa é a principal bênção que Deus dá para Ruth. E ela está no rol das pessoas que ali estão na genealogia de Jesus. E ele chama para mim e para cada um de vocês assim: olha, vocês são estrangeiros. Vocês não merecem, mas eu vou fazer com que dar aquilo que vocês não podem reivindicar. Ruth jamais poderia chegar lá e reivindicar: ei, eu tenho direito a isso ou aquilo. Ela não tinha direito. Mas ele diz: olha, eu vou fazer o seguinte contigo. Tu vai ficar colhendo, tu vai ter segurança, tu vai ter água. E a Bíblia diz que na hora do alimento, ele dá trigo tostado para ela, molhado no vinho para que ela possa se alimentar. E isso é o que Boaz faz com Ruth. E isso é o que Deus faz para conosco. Faz muito mais do que nós merecíamos. Porque Ruth não merecia, Ruth não tinha esse direito. O direito dela era de colher as espigas que ali sobravam no campo da colheita. Mas Deus faz muito mais, Deus faz mais. Ele diz: olha, deixa as espigas cair dos molhos, dos feixes, e para que ela possa pegar. É assim que Deus faz para as nossas vidas. Não vai ficar só coletando. Deixe as espigas caírem dos molhos para que ele possa pegar e se alimentar e levar para a sua casa e levar e fazer isso que Deus faz para as nossas vidas. Isso é absolutamente fantástico. Boaz representa Deus, Ruth representa nós, porque ela recebe uma bênção muito maior do que merecia, muito maior do que merecia. Mas Ruth decidiu. Nós já lemos hoje aqui no versículo 6 do capítulo 1, ela diz: o teu povo será o meu povo. Isso é Noemi dizendo: não vá comigo. E ela disse: eu vou. Não vá comigo. Ela disse: eu vou. É isso, Noemi, o teu povo será o meu povo, e o meu Deus será o meu Deus. Às vezes a gente vê muitas pessoas visitando as igrejas, acha bonito, escuta a mensagem na internet, mas não tem aquela decisão que Ruth tomou. Olha, você será o meu povo e será o meu Deus. Não só Deus, mas também o povo. Porque uma moda que tem hoje também
nos nossos dias atuais é que a pessoa diz, não, eu sou crente, vivo a minha espiritualidade, mas fora da igreja. Fora da igreja. E aí ele diz o seguinte, olha, eu vou ser seu Deus e o seu povo. Então hoje é dia de decisão. É um dia de decisão. Como ela fez aqui. Né? Às vezes passa anos vindo para a igreja, mas não se define, não se decide por Deus, não se decide em fazer parte da comunidade. Você pode até dizer o seguinte, rapaz, ali é muito imperfeito, né? O louvor não é bom, a palavra não é boa, o pregador não é bom, o conselho não é bom, os líderes dos jovens não é muito legal, a sociedade tal não é boa, tal, a igreja não é isso, aquilo, e você vai arrumar um monte de defeito, e provavelmente tem mesmo os defeitos. Então, provavelmente seja até verdade os defeitos da igreja. Mas a decisão que Ruth fez é o seguinte, olha, eu vou fazer parte do teu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Essa foi a decisão tomada ali por Ruth. Essa é a decisão que nós temos que tomar dia após dia. Às vezes a pessoa passa anos indo para a igreja, passa anos, mas nunca se decide, achar bonito, achar legal e tal, mas não se define, não se decide. E Deus diz assim, olha, façam como Ruth, vão lá e se definam, se decidam, não fiquem assim, em cima do muro, achando bonito, tal, não, vão lá e façam o que tem que ser feito. Esse é o que Ruth faz, isso é o que Deus quer que façamos. Decidir pelo certo. Ela toma uma decisão por amor que ela tinha a Noemi e diz, olha, eu vou fazer parte desta caminhada contigo. Então, olha como é legal que ela diz assim, ó, tu me favorecesses muito. Isso é depois que ela vamos dizer assim, que ela se converte, que ela decide seguir a Cristo e fazer parte do povo de Deus. E naquela conversa com Boaz, olha o versículo 13, tu me favorecesse muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas servas. Olha aí. É exatamente o que Deus fez conosco. Nós não éramos filhos de Deus, mas Deus assim nos tratou. Ele diz assim, olha, Boaz, eu te agradeço porque eu sou estrangeira, nem tua serva sou, e tu tens me tratado de forma absolutamente incomum, muito melhor do que aquilo que achávamos, muito melhor do que aquilo que eu achava, muito melhor daquilo que eu esperava. Mas foi assim que ele fez. E olha só o 14, na hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui, come do pão e molha do vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, ou seja, ela não era ceifeira, ela não era segador, mas ela vem e senta junto aos segadores, porque Boaz assim permitiu, porque Deus assim permitiu que eu e você, todos nós, sentássemos à mesa. E aí, ele diz assim, ó, ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu os grãos tostados de cereais e comeu e se fartou. Então, esse foi, comeu e se fartou e ainda sobrou. Isso foi exatamente o que Deus fez nas nossas vidas, é o que Boaz fez aqui na vida de Ruth. Então, meus irmãos, esta é a nossa lição, aquilo que Deus tem feito no nosso meio, aquilo que Deus não nos trata exatamente da forma como merecemos, porque se fosse, todos nós, nenhum aqui estaria vivo, teríamos morrido todos, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos ama e nos trata mais, dando muito mais do que nós merecemos. É assim que Deus faz para com as nossas vidas. Então, meus irmãos, que esse texto possa servir para nós de muitas lições, porque
hoje é dia de decisão. Não vou fazer apelo não, tá, gente? Então, mas hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decisão, porque assim, Ruth tomou a decisão. Eu quero servir a esse Deus, ao Deus verdadeiro, e ser do seu povo. Ela tomou a decisão. Fala especialmente para aquele que vem à igreja, escuta, vê, mas não se define, mas não se decide. Então, Deus diz assim, olha, se defina. É óbvio, é claro que a partir do momento em que você resolver viver o evangelho, trabalhar na obra do Senhor, adversários irão surgir, pode ter certeza disso. Suscitarão adversários de onde você nem espera, pode ser na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, seus amigos, pai, irmão, mãe, seja lá quem for, mas poderão, mas que Deus é maior do que todos, do que tudo isso, E meus irmãos, que possamos estar dia após dia, fazendo aquilo que é certo, como Ruth fez, escolhendo e decidindo por Deus, ainda que as perspectivas sejam absolutamente adversas, como eram lá com Noemi. Não havia perspectiva nenhuma para ela, só pobreza, tristeza, morte, mas Deus mudou a história, porque Deus mudou a história. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo teu povo, pela tua graça, pela tua vida de cada um aqui presente. Ó Senhor, tem misericórdia e faz-nos, ajuda-nos a decidir todos os dias a fazer aquilo que tu queres que façamos, ó Pai. Que possamos deixar aquilo que atrapalha de lado, ó Pai. Aquilo que não serve de lado, que possamos estar servindo conforme a tua graça, a tua misericórdia, a tua instrução, o teu amor e a tua lei, ó Pai, e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.